Bom, então, antes de falar do EcoSynth, da parte teórica, eu vou mostrar para vocês no EcoPat como que o EcoSynth funciona. Vou usar esse mesmo... Opa, peraí, deixa eu compartilhar a tela. Vou usar esse mesmo arquivo aí, né? Esse arquivo de exemplo que foi aí que nós pegamos lá nos exemplos do Christensen para balancear modelo. Tá? Só para vocês verem, assim, a parte mais fácil, né? Mais, digamos assim, mais simples do EcoSynth, né? Bom, então, depois que você fez o modelo, ó, que ele está já arredondadinho, né? Está equilibrado, ele tem até pesca nesse modelo aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui só para conferir se ele tem pesca mesmo. Ele tem pesca, né? Então, você pode vir para o EcoSynth, né? Você já avaliou várias coisas aqui do modelo, né? Matriz de impacto, esses índice de espécie-chave, né? Tal, e daí você resolve, então, ir vir para o EcoSynth. A primeira coisa que ele vai te pedir é para você criar um novo cenário. Tá? Então, você tem que salvar aí o novo cenário, criar, eu vou deixar esse nome aí mesmo, né? Tá? E aí você coloca os parâmetros iniciais do EcoSynth. O default dele, ó, tá aqui então o nome, né? Quando foi criado, quem é o autor, contato. O default dele dá 100 anos, né? Mas a gente vai colocar como 10 anos, tá? Isso aqui, por enquanto, a gente não vai mexer em nada. Tá? Então, depois a gente vem para cá, no EcoSynth. Depois eu já vou até já rodar, já vou para o output, antes da gente entrar isso aqui. Para entrar isso aqui, teria que explicar um pouco mais a teoria, mas eu já vou aqui para o run no EcoSynth. Tá? Então, vejam aqui que sai do 0, que é o seu modelo EcoPat, até o ano 10, tá certo? Então, eu dou um run aqui. Alguém está perguntando alguma coisa? Fala, Gabriel. Sim, desculpa aí, professor, eu me perdi na... que tem que criar um novo cenário. Isso. Mas aí eu me perdi, tem EcoSynth Parameters. Não, daqui é só mudar de 100 anos para 10. Tá? Aqui é 100 anos, coloca 10, só para ficar mais fácil a nossa simulação inicial. Tá. Tá. Daí você vem para cá no run, né, para executar, e eu fiz isso. E o que deu aqui na biomassa relativa? Ó, pode ver que deu uma linha aqui, ó. Então, o que está acontecendo? O meu modelo está balanceado. Se eu não faço nada nele, se eu não aumento a biomassa, se eu não tenho acumulação de biomassa, se eu não aumento o esforço de pesca, se eu não coloco uma forçante nele, ele vai simular 10 anos igualzinho, ele não vai mudar, ele continua do mesmo jeito. Então, até isso que eu acabei de fazer, que fica essa coisa boba aqui, né? Um ano aqui, não, né? Até é bom, porque mostra que o meu modelo está super bem equilibrado. Porque às vezes você sai de lá do balanceamento, vem para cá, dá esse run sem mexer, sem colocar nenhuma mudança, né, temporal, e ele altera. Por quê? Porque às vezes a produção primária está muito alta, está jogando muito para o detrito, tal, e ele dá uma mexida nessa biomassa relativa aí. Então eu vou fazer só uma coisinha antes, né? Vou fazer assim, vamos supor que a gente tivesse uma time series, tá? Não, não é time series, não. Vamos supor que a gente tivesse uma forcing function. Eu vou adicionar uma função forçante, tá? E essa função forçante vai fazer com que a qualidade da minha água caia. Então, eu vou desenhar essa função forçante aqui. Estou segurando o mouse, né, trazendo aqui para os 10 anos, tá? Eu podia colocar os valores, mas como eu desenhei, comecei aqui do valor 1.478, a hora que eu clico aqui no valor, ó, 1.478,
em fevereiro desse ano 01461, em março, quando chega no ano 1292, fevereiro, ano até o ano 10. Tá certo? Opa, foi até 100. Nossa, ele está como 100. Espera aí. Como que está o meu EcoSim Parameter? Está 10. Por que aqui está 100? Ué, mas aqui está mostrando 10 também? Estranho. Tem alguma coisa esquisita aqui. Bom, mas ele está mostrando 10 aqui. De qualquer forma, os valores estão ali, né? Então, agora, eu vou aplicar essa função forçante sobre os meus produtores. Eu só tenho um produtor nesse modelo, então eu clico aqui, a função forçante, clico aqui e aqui, tá? E agora, então eu tenho que fazer de conta que vai ter, né? Eu estou mimetizando uma queda na biomassa de fitoplâncton ao longo desses 10 anos. Daí eu venho aqui no Run EcoSim e Run Forest Run. Olha aí o que acontece com os meus diversos aqui, ó. Aqui o Capelin, o COD, tá? Wales, Copépodo, Bento. Então, mas veja bem, eu só apliquei no fitoplâncton. Mesmo assim, no início ele deu um aumento, né? Porque ele começou lá no 1,4, depois ele foi caindo e todo mundo foi de roldão caindo também. Por quê? Porque ele é a base da teia trófica. Tá certo? Tá? Daí, quando eu olho isso aqui, que aqui é biomassa relativa, eu posso vir para cá, olhar os plots dos grupos. Então, olha, o que acontece com o COD? Bom, a biomassa do COD fez isso. A taxa de consumo por biomassa, olha, foi diminuindo também. A mortalidade por predação aumentou, tá? Por ele mesmo e pelas baleias. Mortalidade total, pesca, predação, olha, também teve um aumento aqui. E assim por diante, as presas dele, ele foi consumindo menos e essa presa ele foi consumindo mais, que era ele mesmo, porque tem um canibalismo, tá? Então, eu consigo analisar grupo por grupo, é só trocar o grupo aqui, ó, ele vai analisando grupo por grupo, eu consigo ver isso, certo? Vou ver se aqui tem alguma coisa, não. Aqui eu tenho valor por valor, quando eu quero. Aqui no Run também eu tem esses dados, mas eu posso salvar. Ele vai salvar uma planilha CSV com todos esses valores mês a mês, né? Tá? E essa função, né, forçante, eu posso vir aqui, colocar, adicionar uma outra função forçante. Nessa função, por exemplo, vai aumentar agora. Tá? Então, o fitoplâncton começou a entrar nutrientes no meu modelo. Então, ao invés de eu jogar o produtor na função forçante 1, eu tiro ela dali e jogo na função forçante 2, que estou simulando aí um aumento de nutrientes que provavelmente vai aumentar a produção primária. Então, venho aqui, rodo, olha lá, ó. No começo não muda muito e depois, então, por uma cascata trófica, aumentando a produção primária, vai aumentar todos os componentes do sistema, né? Posso analisar caso a caso, né? E aí vocês podem me perguntar, né? Bom, Ronaldo, e o quanto você acredita nessa função forçante, o quanto isso é verdade ou não, né? Então, é por isso que eu falo para vocês, né? Que quando a gente tem um valor que a gente vai calibrar, né? Se eu tenho os valores observados que eu leio a partir dessa função aqui, que é uma time series, que eu posso ler, né? Vou dar um load aqui para ler uma time series, né? Vou dar um import aqui, ele está me pedindo para entrar, então, com o arquivo CSV. Então, daí eu posso fazer o quê? Uma calibração em cima
dos dados, e aí, por consequência, vou acreditar um pouco mais numa função forçante ou na entrada dos dados. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Então, vocês viram que a gente pode executar o modelo, isso nem é... Olha, se eu tenho... Aqui eu tenho esforço de pesca. O esforço de pesca está assim, ele está 1. Então, lembra que nesse caso são 3, né? Vamos supor que o meu esforço de pesca fez isso aqui. É isso que aconteceu com o meu esforço de pesca. Nos 4 primeiros anos, uma queda, depois nos 5 anos, uma outra, vamos supor, então. Tá? Acho que é só de colocar isso, ele já entende. Vamos ver se ele vai mudar. Tá? Ele deu uma mudançazinha aqui, né? Mas não tanto quanto eu achei. Vamos ver... Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar o esforço de pesca. Ó, aqui ele vai mudar para tudo. Eu vou triplicar o esforço de pesca. Tá? Então, aqui ele mudou a escala, ele veio para 3. Tá? Vamos ver se vai mudar o Run Ecosym aqui. Olha aí, deu uma mudada. Ó. O COD, olha o COD, já caiu bastante. Tá certo? Oi. Nesse caso aí... Esse run que você fez agora é envolvendo o esforço de pesca e a função forçante? E a função forçante. Eu posso voltar aqui, tirar essa função daqui, né? Opa, tem que clicar aqui, aqui, ok. Daí rodo de novo, agora só está envolvendo o esforço de pesca. Tá? Podem ver que todos os componentes ficam em torno de 1 e o COD não aguenta o esforço. Ele vai cair para mais ou menos 50% da biomassa inicial dele. Tá? Os outros, que também estão sujeitos ao mesmo esforço, porque eu só tenho uma frota, né? Não caem tanto, mas o COD não aguenta. Tá? Professor? Oi. Aí, só mais uma dúvida. Se eu tiver, por exemplo, uma série de tempo de, sei lá, pluviosidade... E aí eu quero utilizar a pluviosidade como proxy para produção primária, né? Quanto maior a pluviosidade, vai favorecer os produtores primários. Aí, nesse caso, se eu tenho essa série de dados, aí ela vai ajudar a melhorar aquele desenho no Force Function, é isso? Isso, exato. Aí você entra com ela aqui. Ah, tá. Você entra com ela aqui, se ela faz isso, aquilo. É claro que eu estou entrando aqui, mas se você der os velhos, der um copy-cola, ele coloca ela aqui, tá certo? Ah, entendi. No caso da pluviosidade, eu queria também chamar a atenção da Ângela. Esses dados, eles podem ser sazonais. Apesar daqui ser 10 anos, eu posso colocar o dado para sazonal, posso mudar isso para sazonal. Então, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, vai até dezembro. Então, daí eu coloco, vamos supor aí o fluxo de pulso, tá? Vamos supor que seja assim o fluxo de pulso, ó. Tá? E aí eu vou, no meu produtor, vou usar esse fluxo de pulso. Então, ele vai repetir essa função forçante os 10 anos. Isso aqui é para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Vamos ver o que vai acontecer. E tem mais o esforço de pesca aí. Olha aí o que dá. Tá certo? Tá vendo como isso força o modelo, né? Daí o que eu estou vendo aí? As relações presa-predadores, né? Que a gente sempre discute em sala de aula isso, né? Ó, fitoplâncton está aqui, só para vocês terem uma ideia, né? É ele que está sendo forçado, e aí a mudança no fitoplâncton causa mudança nos outros componentes também, né? Olha, os bentos e os copépodos têm maiores intervalos, né? Maiores ciclos, né? Por quê? Porque o PB deles é maior. Quando você vem aqui para o COD, que tem um PB, o COD está sendo afetado mais pelo esforço de pesca do que por qualquer outra coisa. Mas aqui, para o Capelin, olha, como o PB é menor, então o ciclo dele
vai ser menor também, né? A amplitude do ciclo dele acaba sendo menor, tá? Entendi. Tá. Então, o EcoSim, ele funciona dessa maneira, gente. Ele não tem muito segredo, não, tá? É claro que vai ter certos detalhes que o Léo vai explicar amanhã, que a Alice vai falar também amanhã. Eu coloquei aqui, né, que se eu quiser saber os resultados para fazer um gráfico decente, porque aqui o gráfico fica feio, eu vou aqui no Save Output, mas daí dá um CSV, isso aí dá um estresse na hora de passar para o Excel. Mas aí o Léo, o Júlio Araújo, que trabalha com a gente também, eles já fizeram um super mega, o Alex também, né, um super mega script do R para ler esses outputs do Ecopat e fazer gráficos lindos e maravilhosos, tá? Porque aqui, né, nessa parte fica difícil para você produzir esses gráficos, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente vê que o Ecopat, inclusive ele faz isso aqui, que é até engraçadinho, ó. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Olha só, vou dar um play aqui, ó, ele está simulando as mudanças, ó. Tá vendo? Então, o squid aumenta, diminui, o copépado aumenta, diminui, né? Ó, ele está andando aqui nos meses e nos anos. Ó, aqui ele está para... Olha lá, ó, fevereiro do ano 13, né? Então, ele faz isso. Tem até essa brincadeirinha aqui, né, dos cenários, né? Tá? Uma coisa que ele faz também, que até a gente usou, né, Léo? É isso aqui. Você pode, nas simulações de 10 anos, você pode criar um modelo Ecopat, você clica aqui, você cria um modelo... Espera aí, clica aqui. Você cria um modelo Ecopat para 6 anos depois do seu modelo. Então, daí você pode comparar o seu Ecopat que você fez com um Ecopat de 6 anos depois, com um Ecopat de 10 anos depois. Então, você pode fazer isso também, que ele vai salvar um arquivo do modelo Ecopat. Precisa ver se esse arquivo vai estar balanceado, tá? Para você comparar daí ascendência, overhead, né? Ou então você pode trabalhar direto, que é muito melhor, com os indicadores ecossistêmicos, biomassa total, a biomassa dos peixes comerciais, dos peixes, dos invertebrados, dos demersais, dos pelágicos e assim por diante, tá? As capturas, indicadores baseados no nível trófico, indicadores baseados na espécie, né? Se a espécie é endêmica, se ela está na lista da IUCN, se é mamífero, pássaro e réptil, né? Tudo isso aqui, para ter isso, você tem que, não sei se vocês se lembram, né, que a gente andou mexendo, eu tive até uma certa dificuldade, a Alice me ajudou, nesse traits aqui, lá da entrada, ó, tools, e entra nesse traits aqui, nas características dos organismos, tá? Onde você vai definir, então, o que é um whale, né? Daí você, como que era mesmo? Import, será? Não. Professor, acho que só clica OK lá embaixo, que aí depois... Lá, é verdade, é isso mesmo. Porque daí você volta, né? E aí você consegue explicar aqui que o whales é um mamífero, se ela está na lista da IUCN, o status de conservação dela é vulnerável, porque depois com essas características, o tamanho médio, né? Se ela for peixe e tal, com essas características, o Ecopat consegue calcular para você esses indicadores ecossistêmicos aqui, né, de vulnerabilidade, baseado na espécie, baseado no tamanho, né, então, é por isso que a gente faz. Olha a simulação de Monte Carlo, o Léo vai explicar amanhã, nessa simulação de Monte Carlo, ele calcula, então, o intervalo de confiança, né, para você ter melhores
melhores, assim, só ter uma reta, não, né? Em torno de quanto que aquilo varia, né? Então, você consegue fazer vários cenários aí de impacto, né? Tá? Mas, de qualquer forma, então, esses cenários são colocados, né, nessa função forçante. Professora, sobre isso, a função forçante é você que decide. Eu que decido. Pode ser qualquer, em teoria, né? Pode ser. Por exemplo, a Laiane me perguntou agora sobre pluviosidade. Por quê? Porque num dos ambientes dela tem muita macroalga, é um saco, enrosca na rede, pescador reclama. E por que tem essa macroalga? Porque tem um estuário ali, chove quando lava a bacia hidrográfica e dá esse boom de macroalga. Não é isso, Laiane, a história, para resumir? E é porque, na verdade, esse ambiente é no semiárido. Aí, como tem um período de seca muito grande, todos os efluentes vão sendo jogados ali no estuário e vão acumulando. Aí, nesse período de seca, é que acontece esse boom de macroalgas. Aí, quando tem a chuva espalha esses nutrientes e reduz essas macroalgas, entendeu? Okay. Então, daí, nesse caso, talvez uma série temporal de pluviosidade, se a gente colocar assim, né? Todas as médias de janeiro, todas de fevereiro, etc. e tal, né? A gente vem aqui, ela atinge principalmente o produtor, coloca aqui, então, e faz a simulação para ver se aquilo bate com os seus dados, com o que se espera, né? Então, essa é a ideia. A função forçante é para você fazer os testes, né? Uma coisa que a gente ainda está em dúvida, né, Léo? Mesmo depois de ter usado, a função forçante, ela gira em torno de 1. Então, não adianta entrar com dado de pluviosidade aqui de 1000 e pouco, né? Porque esse dado vai influenciar na equação, que eu vou mostrar posteriormente, né? E aí pode mudar demais o seu valor inicial. Então, na verdade, para algumas funções forçantes, a gente divide, o primeiro valor vai ser 1, divide por ele mesmo, o segundo valor vai ser dividido pelo primeiro valor, o terceiro pelo segundo, e assim por diante, né? Para relativizar essa função forçante. É o que a gente tem feito, né? Tá? Então, essa é uma forma também de usar. Tudo bem, então? Viram que não é bicho de 7 cabeças isso, tá? O bicho de 7 cabeças vocês vão ver agora, né? Ou 14 cabeças, como falaram aí há pouco, né? Tá? Mas, assim, para rodar é simples. Tá? Então, o EcoPath inclui 2 módulos dinâmicos, na verdade, né? Tanto o EcoSym como o EcoSpace. O EcoSpace faz a dinâmica temporal e espacial. O EcoSym faz a dinâmica temporal. Para construir um EcoPath, para construir um EcoSym, você precisa do EcoPath. Para construir o EcoSpace, você precisa tanto do EcoPath como do EcoSym, tá? Não dá para construir sem eles, tá? Porque, assim, para construir a cadeia de valor, o value chain, você não precisa nem do EcoSym, nem do EcoSpace, você só precisa do EcoPath, que já dá para construir o value chain, cadeia de valor, que vai ser a aula da Alice, ou na quinta ou na sexta-feira. E a aula de EcoSpace já está marcada, vai ser na sexta-feira, tá? Vão ser só uma aula, só para a gente dar uma olhada, tá? Bom, então, modelo dinâmico no tempo, né? Novamente, ele não é para você não fazer os modelos single species, modelo de uma espécie só, mas ele é para enriquecer, né, esses modelos. Ele vai responder questões estratégicas que o Sim, que a análise de um estoque só não consegue, e questões de efeitos indiretos da pesca, né? Vocês viram ali, eu aumentei a pesca do bacalhau, né, a presa do bacalhau, e o bacalhau começou a cair, provavelmente a presa do bacalhau começou a aumentar, e eu não sabia, né, que a presa do bacalhau ia aumentar, enfim, é um efeito indireto, né? Tá? E dá para responder também sobre
mudança climática, né? E essas coisas todas, né, fazem parte aí, então, do manejo baseado no ecossistema, né? Todo mundo está querendo saber, todo mundo quer ter pelo menos uma ideia de como isso ocorre. O Ecosym pode responder para a gente como que isso ocorre, né? Tá? Então, assim, o Ecosym tempo dinâmico, né? Na verdade, isso aqui o que que é? Já mostrei para vocês, é o Ecopat, né? Então, ó, o consumo, é a produção, uma parte vai para a respiração, uma parte vai para a pesca, uma parte vai para a predação, que fica dentro do sistema, migração líquida vai para fora do sistema, outra mortalidade fica no sistema, e excreção, né, fica no sistema também, tá? E a equação, né, que o Walters e colaboradores, então, publicaram aí, são 2 trabalhos principais, um em 97 e outro em 2004, é um sistema de equações diferenciais. Então, novamente, para cada compartimento, você vai ter uma equação dessa aqui, tá? Então, é a derivada da biomassa em relação ao tempo, né? Então, o que ocorre, né? Quais são as mudanças que ocorrem em relação ao tempo? Então, vamos dar uma olhada nessa equação, tá? Então, aqui é o termo de produção, tá? Da equação. Isso aqui é o termo de predação da equação. Isso aqui é a imigração. E aqui a mortalidade natural, sem ser a mortalidade predatória, e a emigração e a mortalidade por pesca. Tá certo? Então, como que o Ecosym, o que o Ecosym vai pegar do Ecopat? As condições iniciais, tá certo, do Ecopat, ele pega a biomassa, ele pega a taxa de eficiência de crescimento, que é isso aqui, que é o quê? Produção dividido pelo consumo, e ele pega as taxas de mortalidades iniciais, né? Tanto de mortalidade natural não predatória, como de mortalidade por pesca. Mas, Ronaldo, você entrou com a mortalidade por pesca? Não, eu não entrei. Eu entrei com o capturado de cada um dos componentes. Lembra que eu tinha colocado lá para o COD, para o Capelin, né, um valor nesse modelinho aí? Então, e daí ele calculou a mortalidade por pesca desses valores ali no Ecopat. Então, ele vai partir desses valores para simular para quantos anos você precisar, tá? Ronaldo. Oi. Nem sei. Como é que ele consegue, se ele não tem nenhum parâmetro que indica como que os grupos respondem à forçante que você deu, não é isso? Não tem nenhum parâmetro, tipo a temperatura. Não, então, a temperatura, vocês vão ver, é diferente, né? Está explicado mais para frente, não vou explicar hoje, que não vai dar tempo, que essa aula é um pouquinho extensa, mas assim, na temperatura, no caso específico da temperatura, o que a gente faz? A gente tem o nicho termal da temperatura. Então, essa espécie, o ótimo de temperatura dela, sei lá, é 20, mais ou menos 4. Então, é de 16 a 24. Mas então, eu digo para ele que a temperatura desse componente, o melhor é isso. E aí eu entro com os valores de temperatura simulados para o futuro. Se eles ficarem muito longe do 20, que é o ótimo, esse componente, a produção desse componente, o crescimento desse componente começa a ser prejudicado. Tá certo? É assim que funciona. Então, temperatura você fornece, mas tipo, você rodou ali com nem lembro o que você botou. Eu coloquei alguma coisa ali, uma queda de oxigênio, né? Onde que entra, como é que sabe como é que vai responder o aumento? Tá, então, deixa eu avançar um pouco mais, a gente tenta responder. Legal, mas muito boa a sua pergunta, tá? Bom, essas relações presa-predador são baseadas no clássico dos clássicos, dos maiores, né, do Lotka-Volterra, né, que o predador, o consumo do predador tem uma taxa de busca,
né, que depende, então, do número de predador e do número de presa. Então, aqui o V, que é vítima, que é presa, né? Então, o crescimento das vítimas se dá de maneira malthusiana, né? dN/dt igual a Rn, dV/dt igual a Rv, menos, então, o encontro do predador com a presa e aqui uma taxa, né? Que é a taxa aí do encontro, né? Isso também pode ser feito com a densidade, né? Não sei se vocês já viram essa mudança do modelo aqui, né? Porque daí o crescimento da presa, ele depende não só da presença do predador, mas vai depender também da densidade, do número máximo de indivíduos que o ambiente suporta, né? Da densidade do crescimento das vítimas, tá? E LV, né, a taxa aqui é dependente da presa, né? Então, esse crescimento da presa depende dela mesma e do encontro com os predadores, né? Então, essa é a relação presa-predador clássica, né? Só que essa relação tem alguns problemas. Primeiro que a presa tem que ser sempre abundante, né? E nem sempre isso ocorre. Também tem uma dependência fraca, né, de mortalidade natural da abundância do predador. Isso é complicado, porque o predador tem um predador também, né? Na relação clássica Lotka-Volterra, você só tem um predador e uma presa, né? Então, se você coloca mais uma espécie, você interrompe a estabilidade dinâmica que existe entre as duas, né? Tá? Existe uma correlação positiva entre a abundância de presa predadora ao longo dos gradientes de produtividade, né? Isso é um problema para quando você coloca um gradiente de produtividade aí numa relação clássica Lotka-Volterra. Também é uma super simplificação, uma autossimplificação, aumenta um, diminui o outro, né? E a gente tem, nos ecossistemas, alta biodiversidade. Você nunca tem só uma presa e só um predador. E mesmo a sua presa tem uma presa também, porque ela está se alimentando de alguma coisa, né? Então, o que o EcoSim fez? Aqui é só um toque para vocês, ó. O Hilborn e o Walters escreveram em 92. Nós acreditamos que a abordagem de modelagem de teia trófica ajuda pouco a formular um manejo, porque o número de parâmetros e suposições requeridas são enormes. Tá? Então, em 92, o Hilborn e o Walters não acreditavam que uma modelagem de teia trófica poderia ajudar em formular aí políticas de manejo, ações de manejo. Só que daí, alguns anos depois, em 2004, o Walters, né, a lenda conta, né, que o Walters estava com o filho dele num barco e o filho dele e eles estavam lá com o anzol, né, molhando o anzol, os peixes não fisgavam, né, não apareciam. Então, o William Walters, com 9 anos na época, fez essa pergunta para o pai dele, né? Por que os peixes não comem, né? Não pegam, né? Onde que eles estão? Eles estão escondidos, né? E começou a questionar, né? E aí, né, o Walters teve um insight, né? Do cientista aí, que começou a falar, poxa, acho que tem alguns peixes que realmente estão escondidos. Então, eles estão o quê? Menos vulneráveis a serem capturados ou a serem predados. Né? Então, daí ele montou, né, um coeficiente, que é o coeficiente de vulnerabilidade, numa teoria que ele chamou de teoria da arena de forrageamento. Tá? E essa teoria da arena de forrageamento é mais ou menos assim, ó, uma parte da presa não está vulnerável, ela está escondida, tá? E a outra parte está vulnerável, essa outra parte está vulnerável a outros predadores, né? E vulnerável também à pesca. Então, a predação, o comportamento da presa limita a predação, tá?
E um aspecto-chave esse é um aspecto-chave da relação da modelagem presa-predador. Eu não sei se algum de vocês já fez um experimento de laboratório, assim, com pequenas presas e predadores, e se alguém já fez, acho que sabe, né, que esses experimentos só dá certo, aquela curva presa-predador bonitinha, assim, ou pelo menos mais ou menos bonitinha, só vai dar certo quando você coloca alguns elementos ali no seu terrário ou no seu aquário que permitam com que a presa se esconda do predador. Senão você não consegue essas curvas bonitinhas, né? Então, aquilo já estava ali. Então, o comportamento da presa é que vai limitar mesmo a predação, né? Então, ele criou essa teoria de arena do forrageamento e eles colocaram essa teoria, né, essa resposta funcional, né, no EcoSim. E as suposições é que o encontro presa-predador não é aleatório, que era uma suposição forte, né, do modelo presa-predador clássico, devido ao comportamento, né, da presa, né, e devido a mecanismos físicos, né, a presa se esconde, ela fica em cardume, né, tá? E ele criou, então, a arena de forrageamento. Somente uma fração da biomassa da presa está disponível para o consumo do predador. E ele chamou essa biomassa de biomassa vulnerável. E aí criou o parâmetro de vulnerabilidade, tá? Então, veja bem, como os animais não são elementos químicos, né, as interações ecológicas são mais organizadas. Então, se o animal fosse um elemento químico, você aumentando a densidade da presa, as presas que são comidas iam aumentar quase linearmente, né, tá? Quase linearmente com o predador, assim que ele mesmo ia limitar a taxa. Mas como as presas, tem uma parte das presas que estão escondidas e só uma parte que está, né, vulnerável ao predador, então, mesmo aumentando a densidade de presa, tem que aumentar bastante para muitas presas serem comidas, senão uma parte está invulnerável, uma parte está escondida, né? Tá? Então, isso diminui a predação, né, do predador sobre essa presa, né? Então, novamente, aí, o que eles fizeram, né, eles colocaram aqui, a biomassa de presa é diminuída pela biomassa que está invulnerável, na verdade. Essa vulnerável aqui depende de uma taxa, né? Então, essa variação é que vai, o quê? Vai permitir uma dinâmica maior e uma estabilidade maior na relação aí, né, presa-predador ou vítima-predador, como está aí, né? É isso que eles tentaram explicar, né? Então, eu tenho o meu predador, eu tenho a presa, só que a presa é dividida entre uma presa cuja biomassa não está avaliada, né? Não está vulnerável, e uma presa que está vulnerável. É justamente essa presa que vai sobrar para o predador, essa parte da biomassa da presa ou da população da presa, né? Então, esse V aí, que seria uma taxa de mudança comportamental, que ele chama, então, de vulnerabilidade. Então, tudo isso foi publicado aí em 97, que eles discutiram bastante trabalho aí. E qual é a vantagem de fazer isso? Eu já mostro isso aqui. Olha, eles fizeram, então, várias simulações. Se todo um Ecopat fosse com a simulação Lotka-Volterra somente, olha como que ia mudar as populações. Se fosse com a arena de forrageamento, olha como que é muito mais realista essa mudança. Tá certo? Então, vejam que isso aqui, a arena de forrageamento faz o quê? Ela traz estabilidade para o sistema. E por que eu sei que tem estabilidade no sistema nesse nível e não é desse jeito?
porque senão a gente ia sair aí para o campo, ou ia para a lagoa, ir para o reservatório, e de repente ia aparecer um monte de peixe lá, um monte de tucunaré, e depois um monte de proquilódoos, sabe? E o negócio ia... E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que as alterações dinâmicas temporais são muito mais assim do que assim, a não ser que você tenha lá uma eutrofização, uma invasão de espécies, né? Uma mudança muito drástica no ambiente, como a criação de um reservatório, né? Que pode favorecer uma espécie que até então tinha uma população muito baixa, né? Então, isso aqui, essa ideia da arena de forrageamento trouxe muita estabilidade para o sistema, tá? Como que ela funciona? O consumo básico, né, de um predador ir sobre uma presa J, né, ele trabalha com essas taxas aqui, uma taxa de busca efetiva, a vulnerabilidade, aqui V' é a invulnerabilidade, vezes a biomassa da presa, multiplicada pela biomassa do predador. Tá? Então, aqui ainda é a taxa de busca, né? E essa é o consumo básico. E o consumo, né, adicionando o realismo que ele diz aqui, entra também o tempo de consumo, né, da presa e do predador. Aqui entra uma forcing function, tá aqui, em longo termo, ou de sazonalidade. O M aqui, o que era o M mesmo? Não está marcado aqui, será? Esqueci de colocar o M e o D agora. Não, o D é o tempo de manuseio, né? Na verdade, o handling time. Aí agora o M, será que é esse M? Está escrito mediation. Está aqui, mediation, tá? É um fator que é usado, às vezes, eu nunca vi, na verdade, ser usado. A gente usa o default dele. É que mediation é quando eu tenho uma espécie que que eu sei que ela controla muito a outra espécie. É um conceito difícil de interpretar biologicamente, mais difícil ainda de estimar. Então, aquele que você perguntou, Gisela, sobre como que a forcing function entra, ela vai entrar aqui, ó. Ela vai entrar nesse valor que vai afetar o quê? O consumo do meu predador e o consumo da presa também, né? O consumo, sei lá, do zooplâncton sobre o fitoplâncton, tá? Então, essa forcing function, ela afeta principalmente o consumo. Por quê? Porque ela está preocupada com esse valor aqui de vulnerabilidade ou invulnerabilidade, né? Mas esse valor não é a gente que dá, assim... Então, esse valor vou mostrar agora. Tá, desculpa. Tá. Esse valor é o seguinte, ó, quanto maior a vulnerabilidade, maior a mortalidade da presa, tá certo? Se você aumenta ainda a densidade do predador e a presa está bastante vulnerável, ela vai morrer bastante. Se você aumenta a densidade do predador e a presa está invulnerável, ela morre menos. Tá? Me parece que isso é o que está escrito aí, uma implicação imediata, né, do termo, né? Tá? Então, se você tem um aumento da densidade do predador, né, a presa, e uma densidade de presa avaliado também alta, né? Então, o que vai acontecer com essa presa disponível? Ela vai caindo com o tempo, né? Por quê? Porque você está aumentando muito, o predador está pegando, você vai ter mais presas que vão ficar invulneráveis, né? Tá? E se for a taxa for menor, você vai ter menos presas, né? Vai diminuir mais ainda, né? Tá? Então, isso que eu falei. Então, do Ecopat para o Ecocim, o que o Ecocim pega? A biomassa de presa e a biomassa do predador. Só que o que ele vai fazer? Ele vai fazer um controle de quanto que o predador vai comer pela presa. Agora, quanto que é o valor, né, da vulnerabilidade? Então,
depois de muito trabalhar aí, que eu percebi que houve um trabalho muito forte do Walters aí, de outros autores, né? Eles perceberam o seguinte, que se fosse tradicional, aumentando a abundância do predador, a mortalidade da presa ia aumentar linearmente. Com o EcoSim, há um controle, né? Para a mortalidade da praia. Para quê? Para o predador não extinguir a presa. Tá certo? Então, esse controle se dá justamente no valor 2. Então, quando a presa tem uma alta vulnerabilidade, né, o valor é alto, eu estou tendo uma relação top-down do predador, isto é, se a vulnerabilidade for 10, for 50, eu estou dizendo que aquela relação que tem uma vulnerabilidade alta, a relação presa-predador, o predador está agindo de uma maneira top-down, isto é, ele está controlando o crescimento da presa, tá? Se eu tenho um baixo V, baixa vulnerabilidade, é bottom-up, é a presa que controla o crescimento do predador, tá? E se o V é igual a 2, por causa desse cruzamento aqui, se a vulnerabilidade é igual a 2, então o controle é misto, não é nem top-down e nem bottom-up. Eu lembro que acho que uns 3 anos atrás, a Marta Cole estava falando para mim que parece que não era mais isso. Mas depois o Walters refez um monte de cálculo e falou, não, é isso mesmo, a gente refez. Então, a gente notou que está certo isso, né? Tá? Então, no EcoSim, a gente tem, né, que eu estava mostrando para vocês, time series, olha mediation aqui, forcing function, a gente tem uma matriz de vulnerabilidade. E essa matriz de vulnerabilidade, ela ocorre exatamente nos pontos onde eu tenho uma relação de dieta. Então, aqui o predador 5, ele consome bivalve, analomolocárdia e poliqueta. Predador 6, bivalve e poliqueta. O predador 5 ainda consome esse outro invertebrado aqui, né? E assim por diante. Todos eles consomem detritos aqui, esses primeiros predadores, tá certo? Então, isso vem no default do EcoPath. E aí, quando a gente vai calibrar um modelo, ou seja, quando a gente vai fazer com que o modelo temporal, quando a previsão do modelo temporal do EcoSim fique parecida com a time series que eu tenho, né, para algumas espécies, o que ele vai fazer para fazer com que a curvinha que está passando aqui passe mais para cima ou passe mais para baixo para diminuir a diferença entre o observado e o esperado? Ele vai mudar esses valores aqui de vulnerabilidade, daí ele vai fazer o teste. Se esse for 2, quando passa longe, então vou colocar 4. Passou mais perto? Ótimo, então vou colocar 6. Então ele otimiza, ele procura os melhores valores que vão diminuir a diferença entre o observado e o esperado, tá? Entre os componentes. É isso que ele faz. Deixa eu só mostrar um... tá, não vou ter aqui, mas, de qualquer forma, é mudando esse único valor de vulnerabilidade que ele faz isso. É claro que você também pode conseguir melhores ajustes colocando forcing function, colocando esforço de pesca. Você consegue melhores ajustes colocando esforço de pesca e função forçante. Mas se você não tem nenhuma função forçante, você sabe, esse ambiente não tem nenhum driver claro, né, que vá mudá-lo. Então, a tentativa... Então, você está dizendo o quê? Que é só as relações tróficas que podem mudar a composição das espécies, tá certo? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui. Deixa eu só dar uma passada rapidinho aqui. Depois a gente vai ver isso tudo. Não está aqui o que eu queria mostrar, que era a calibração, tá? Mas é no momento da calibração que ele vai mudar esses valores aqui
é porque o fitting, né, que entra no EcoSim, mas já está na outra parte. Então, esses valores de vulnerabilidade vão ser mudados no modelo da calibração no processo de calibração do modelo, né? O que eu posso fazer também é que, se eu tenho certeza que o controle do ecossistema é top-down, eu venho aqui nessa matriz de vulnerabilidade, clico 10 para tudo e rodo o modelo. O que será que acontece? Né? Então, eu posso vir aqui no modelo que a gente já brincou, né? Vou rodar de novo o modelo, só para a gente se lembrar como que ele está. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou rodar o modelo. Tá, então, o modelo está assim, e a vulnerabilidade é igual a... Vamos lá na vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o default, que é igual a 2. Eu vou fazer o seguinte, vou marcar tudo e vou mudar, vou colocar 50. Vou colocar uma vulnerabilidade alta. Isto é, top-down agora. Eu vou rodar o modelo, vamos ver se muda. Olha aí, ó. Parece que todos os valores deram uma reduzida. Ah, continuou grandes ciclos, né? Olha o Kaplan que estava... Olha o Kaplan, o que aconteceu. Ele é um predador, ele foi favorecido por essa nova condição top-down. Né? Vamos lá de novo na vulnerabilidade, vamos colocar 1, que é abaixo de 2, né? Opa, tem que marcar tudo primeiro. E essa que é a grande vantagem de ter o modelo, né? Olha, vamos ver o que acontece. Olha aí, ó. Quando eu coloco 1, eu favoreci quem? Eu favoreci justamente as principais presas. Elas é que estão crescendo mais, né? E os predadores, olha, acabam que tão poucos favorecidos. Todos eles estão abaixo de 1 aqui da biomassa relativa, né? Ah, mas eu quero saber como que ele descobre que uma das relações é 2, como que a outra é 5, como que a outra é 1. Então, ele vai descobrir quando ele for pegar valor por valor, que você entra com uma série temporal de dados aqui, né? E ele vai tentar calibrar o seu modelo, isto é, fazer com que essas simulações aqui estejam perto, né, dos valores observados. Né? Então, é dessa forma que ele vai construir isso, tá? E aí, muito complicado? Muito difícil? É bastante complexo, professor, mas acho que a gente vai pegando com o tempo e mexendo também, né? Agora eu fiquei com uma dúvida, professora, não sei se... E se eu for colocando alguns parâmetros, alguns forçantes? Porque tem uma análise, o BioEnv, por exemplo, que ele me diz, se você colocar a salinidade e a pluviometria juntos é melhor, ou se você colocar esse outro fator abiótico, já não vai ser tão bom. Usa só os dois, ele dá o R, né, para cada relação. Tem alguma coisa assim que eu pudesse usar? Então, isso aí a gente já tentou, né? Porque você, né? No meu ecossistema, fulano fez uma análise estatística e mostrou isso, né? Que a salinidade influencia mais, né? Então, é uma tentativa a ser feita, mas nem sempre dá certo. Por quê? Porque quando você faz uma correlação e fala assim, olha, o fitoplâncton aqui está bastante correlacionado, sei lá, com temperatura, mesmo que você entre com valores de temperatura aqui numa forcing function e coloque essa forcing function no seu fitoplâncton, nem sempre isso vai melhorar o entendimento do seu modelo. Por quê? Porque uma relação fitoplâncton-temperatura é uma relação fitoplâncton-temperatura, mas a temperatura também pode favorecer o zooplâncton, que pode favorecer um outro peixe, que pode favorecer, entendeu? E que daí vão, no caso do modelo mecanicista desse, então nem sempre aquilo que você descobre usando uma estatística clássica ou bayesiana, frequentista ou bayesiana, ela serve para cá. Tá certo? A gente já tentou fazer esse link, mas nem sempre dá certo. Você tem algumas evidências, é possível,
você coloca, né? Vamos colocar como forcing function, né? Se você precisar colocar 2 forcing functions aqui, você consegue. Por exemplo, aqui tem a 2, vamos colocar 1 agora. Né? Você consegue, olha, agora eu tenho 2 forcing functions sobre os predadores, ó, as 2 estão aí, F2 e F1. Daí eu vou aqui no run, executo, olha aí o que acontece. São as 2, e mais o esforço de pesca, né? É uma estragando o ambiente, né? Seria tentativa e erro mesmo, né? É tentativa e erro. Só que assim, quando que eu sei que eu acerto? Quando eu tenho uma série temporal e os valores aqui estão mais parecidos com a série temporal observada. É por isso que eu faço um modelo de 2017, volto para o passado e venho e volto para o presente de novo. Né? Por isso que eu estava falando do Back to the Future, né? Que eu tenho que calibrar o meu modelo até 2020 aqui, para daqui fazer simulações para o futuro. Tá certo? Porque ao calibrar o modelo, o que o modelo faz? Ele muda essa matriz de vulnerabilidade. Então, as simulações para o futuro, né, a partir de 2021, elas vão já com uma matriz de vulnerabilidade já calibrada. Tá? Então, onde for maior do que 2, vai estar maior do que 2, onde for menor do que 2, onde for igual a 2, ele já vai estar calibrado para mim. Tá? Professor, tem um número de funções forçantes que é recomendado? Tem que ser 1, 2, 3, 4? Olha, quando você começa a colocar funções forçantes, muitas funções, você acaba tendo que depois ter justificativas para colocá-las, né? Tá. Então, você vai ter que falar, eu coloquei o oxigênio dissolvido, eu coloquei o nutriente, eu coloquei a vazão, eu acho que aí, no caso, por exemplo, em rios amazônicos que tem a vazão, né, que é bem importante, que muda todas as outras, eu não vejo por que colocar as outras, então vamos colocar só a vazão. Tá certo? A vazão parece ser suficiente. Né? A principal, aquela que muda mais, temos que observar. Exato, eu acho. Okay. Mas daí, assim, qual que é a melhor? Então, se você tem uma análise de série temporal, você vai ter a melhor, né? Porque daí, vamos tentar com a vazão, vamos tentar com o oxigênio dissolvido. Qual que ajuda a calibrar um modelo melhor? Claro. Né? É essa que vai mais nos ajudar, né? Essa que vai mais dizer o que aconteceu, né? Tá? O que mais? Ronaldo, eu continuo com a dúvida, desculpa. Essa vulnerabilidade que você falou, eu entendi, né? Vai assim, a densidade que eu tenho nesse momento T0, baseado nessa, eu vou usar a vulnerabilidade referente a essa relação de V, né? Da proporção de preso e predador, que aí vai ter um valor, né? Aí assim ele vai simulando, não é isso? Eu só queria entender a forçante, como que, quando você botou a forçante no fitoplâncton, tá? Ali, sei lá, o que era, se era regime hidrológico e tudo. Certo. Como que essa forçante age no fitoplâncton se eu não digo como que ele responde à vazão, por exemplo? É isso que eu não consegui entender ainda. Como é que ele começa a criar o fitoplâncton em função daquele valor de vazão, pluviosidade, ou o que seja? Isso que é a única coisa que eu não consigo. Tá. Eu acho, Léo, será que você vai conseguir explicar isso quando você for falar do R-Pat? O que você acha, Léo? Se não, deixa para depois, Ronaldo. Não, agora nós já chegamos nas 5 horas da tarde e nós vamos parar. Amanhã a gente vai avançar, tá? Para cá, e aí a gente vai explicar com mais detalhe a função forçante, como que a gente escolhe a função forçante apropriada, vamos falar do esforço de pesca e vamos falar daquilo que você me perguntou, né, da temperatura, como que a temperatura entra. Então,
a gente vai falar da environmental response, né? Que a gente entra com o nicho de temperatura de cada espécie, né? E daí ele vai trabalhar, tá? Então, amanhã a gente vai continuar falando de EcoSim, com certeza, e tem um modelo, assim, que eu criei, meio tabajara, assim, que dá para a gente usar o EcoSim, tem uma time series para a gente ler, calibrar o modelo, essa é a ideia, tá? Ô, professor, a pergunta da Gisela me fez vir outra pergunta. Tá. A função forçante que você utilizou aplicou só no fitoplâncton, né? Só no fitoplâncton. Mas eu posso aplicar funções forçantes em níveis diferentes? Sim, claro. Você pode aplicar você pode aplicar em todos os consumidores de uma vez. Você pode aplicar, não, vou aplicar só em um consumidor, só nesse aqui. Então, assim, eu vou aplicar só no peixe-boi, que tem a função forçante, porque eu sei que essa característica que tem no ambiente agora está atrapalhando o peixe-boi, então eu vou aplicar nele, vou ver se isso causa efeitos indiretos em toda a teia, isso pode ser feito, sim. Se eu quiser, se eu tenho fitoplâncton, perifito, floresta inundada, eu vou atingir só a floresta inundada, deixa fitoplâncton e perifito para lá, então eu posso também. Tá? É individual a entrada da função forçante, se você quiser. Perfeito, obrigada. Tá? Então, esse é o modo, né, que a gente vai. Fala, Gabriel. Professor, desculpa aí, na verdade, eu não consegui rodar na hora que estava explicando. Não sei se tem como rodar mais uma vez, ou pode ser amanhã, mas... Não, vamos fazer amanhã, Gabriel. Tá bom. Já tô um caco também hoje. Tá certo, porque eu assim, acompanhei os conceitos e, em geral... Assim, amanhã a gente vai ter um tempo só para fazer isso tudo, para rodar um arquivo, uma série temporal para ler. Vocês vão aprender a fazer tudo isso amanhã. Essa é a ideia. Tá certo. Obrigado. Tá bom. Daí vocês vão ver assim, porque abre um leque, né? Porque o Ecopat é bacana essa parte estática, né? Que a Laiane e a Letícia vão defender as dissertações delas, né? Aí o próximo mês. É bacana, você compara os atributos e tal, mas quando você simula, aí você fala, e se, você responde as perguntas, e se acontecer isso? E se eu tirar o esforço de pesca? Se o meu esforço de pesca agora que eu coloquei lá, que era X, a minha mortalidade de pesca no Ecopat, e se eu zerar agora, será que vai subir a biomassa dos meus componentes do sistema? Essa é uma pergunta que ninguém faz, né? Se eu acabar com a pesca, né? Se eu reduzir em 30% a pesca. Então, essa é uma coisa bem importante de ser feita, né? Porque também a gente só pensa em aumentar, né, a desgraça, né? Vamos piorar a qualidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí, se eu melhorar, será que vai melhorar, né? Será que eu tenho que realmente ir para zero para a biomassa subir ou diminuindo 20% a biomassa pode subir, né? Pode ficar num valor mais apropriado, né? Então... é isso que a gente vai ver amanhã, tá bom? Tá, a hora que chegar o link aí, eu mando para vocês, tá? Porque o link demora um pouco, eu paro de gravar, ele demora um pouco para chegar, mas eu mando, então, o link das 2 aulas da tarde, né? A primeira, que foi o Ecopat, e essa outra. Né? E, assim, peço para vocês, né, principalmente quem quer realmente fazer... Se já tem uma lista de componentes, se der um tempinho para fazer aí, por favor, né? Faça, e daí a sexta-feira eu estou achando que depois de manhã vai ter o EcoSpace, provavelmente a palestra do Value Chain, se não der tempo na quinta, tá? E depois a gente ainda vai ter um tempo para conversar aí, quem precisar, mesmo conversando em grupo, assim, até uma pergunta, né? Como foi dito agora, a pergunta da Gisela me criou outra pergunta, então, às vezes, discutindo com uma pessoa, a outra pode tirar vantagem também, tá? Então, tá, gente, uma boa noite para vocês, bom descanso aí, amanhã a gente se fala no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal.
Obrigado, professor. Vamos descansar. Obrigada, professor. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Professor, ainda está gravando, tá? Eu sei, eu vou desligar agora. Obrigado. Ah, tá bom. Então, tchau, até amanhã. Professor,